Well, shalom, y'all. Shalom, y'all. Shalom Aleichem. It's good to be back with you this evening É bom estar de volta com vocês esta noite. as we're going to continue our study about God's plan for Israel. Na medida que vamos continuar nosso plano de estudar o plano de Deus para Israel nas Escrituras. And we are going to go and look into some of the aspects of Israel's future to our own day. Nós vamos entrar em alguns aspectos do futuro de Israel, né, e nos nossos dias atuais também. And we are going to start by looking at the book of Revelation. Nós vamos começar dando uma olhada no livro de Apocalipse. And we see that Revelation provides its own outline for itself in 1:19. Em Apocalipse 1:19, você vai perceber que há um esboço do livro inteiro nesse único versículo. And it says, "Write therefore the things which you have seen." Go ahead and read it. Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. And so Revelation provides for itself a threefold division of the book. Portanto, o próprio livro de Apocalipse vai apresentar um esboço em 3 pontos. The things that you have seen is chapter 1. As coisas que viste representam o capítulo 1. The things which are chapters 2 and 3. As coisas que são, capítulos 2 e 3. And they refer to the church age that we're living in now. E a última divisão, né? Aliás, ainda nessas coisas estão a época da igreja na qual nós estamos vivendo agora. And then in Revelation 4:1, E aí em Apocalipse 4:1, it repeats the phrase, "the things which shall take place after these things." ele repete, né, as coisas que acontecerão após estas coisas. And so this provides a temporal indicator as to when the events of chapter 4 and following will take place. E aí você vai perceber que há um indicador temporal dos eventos que vão acontecer do capítulo 4 em diante. Now, this can be further divided by the tribulation in chapters 4 through 19. E aí do capítulo 4 ao 19 vai se referir à tribulação. And then we see the millennium in chapter 20. E aí nós vemos o milênio no capítulo 20. And then the new heavens and new earth in 21 and 22. E o novo céu e nova terra, capítulos 21 e 22. So the last book of the Bible provides a framework for the future. Portanto, o último livro da Bíblia vai providenciar um quadro expositivo do futuro. In fact, there are at least 550 allusions in the book of Revelation to the Old Testament. Há pelo menos 550 alusões do Velho Testamento ali no livro de Apocalipse. And we would call it in the United States the Grand Central Station of the Bible. E aí, nos Estados Unidos, há uma ilustração bem interessante, que há uma grande estação de trem, e eles vão dizer que o livro de Apocalipse é como se fosse essa grande estação de trem. The Apostle John was told to write down what he sees. Foi ordenado ao apóstolo João que ele escrevesse exatamente o que ele estava vendo. And 39 times he says, "And I saw." E aí, por 39 vezes, você vai ver ele escrevendo, eu vi. And so he writes down a verbal description of what he sees in a vision. E aí, o que ele vai fazer é escrever uma descrição daquilo que ele viu. Then I think it's about 19 times he repeats what he hears. E por mais ou menos 19 vezes, ele vai repetir, vai escrever aquilo que ele ouve. So this is not John just giving his opinion. E aí, portanto, não é a opinião de João que está escrita ali. He is seeing visions of the future and giving a verbal description. Ele vê descrições do futuro e ele vai apresentar uma descrição escrita dessas apresentações. In fact, often he incorporates words and phrases from the Old Testament, especially the prophets. E aí você vai perceber também que o apóstolo João
com uma certa frequência, ele vai incorporar algumas alusões do Velho Testamento no livro de Apocalipse. And so because Revelation provides a chronological framework for the future, Isso é porque o livro de Apocalipse vai providenciar aquilo que nós falamos, um quadro cronológico do futuro. it helps us to organize many of the Old Testament prophet passages into a chronological framework as well. E também o livro de Apocalipse vai nos ajudar a colocar em ordem aquela exposição cronológica das profecias do Velho Testamento também. Now tonight we're going to look at Revelation chapter 12. E esta noite nós vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse capítulo 12. This is said by many scholars to be the most symbolic chapter in the entire Bible. E aí muitos estudiosos vão dizer que Apocalipse 12 se trata do capítulo mais alegórico da Bíblia. In the book of Revelation, half of the symbols are explained in the context. E aí você vai perceber que no próprio livro de Apocalipse, a metade dos símbolos utilizados são explicadas no próprio contexto. For example, in chapter 1, Por exemplo, no capítulo 1, it says the 7 lampstands are the 7 churches. ele vai dizer que as 7 lâmpadas, né, ou candeeiros, são as igrejas. It says also that the 7 stars are 7 angels. Ele vai I'm dizer- sorry, the 7 stars, yes, refer to 7 angels. Ele vai dizer também que aquelas 7 estrelas referem-se aos 7 anjos. So you don't have to have a PhD from Oxford or Harvard to be able to figure this out. E aí você não precisa ser um PhD de Oxford ou de Harvard para entender essas coisas. And in fact, I find people with PhDs from those places tend not to understand what it says. O que ele percebe é que pessoas que têm esse nível de PhD são aquelas exatamente que não conseguem entender o óbvio que está aqui escrito. And the other half of the symbols are explained somewhere else in the Bible. E aí nos autógrafos do livro, esses símbolos estão sendo explicados também em outros locais da Bíblia. So you don't have to drop a tab of LSD and hallucinate to try to come up with the meaning. Aí você não precisa tomar uma droga e ficar alucinado para entender o significado dessa passagem. And in the book of Revelation, you have a series of chronological events. No livro de Apocalipse você tem uma série de eventos cronológicos. And then it pauses to deal with some issues topically. E aí, em algumas ocasiões, ele simplesmente para e vai tratar de alguns tópicos de forma bem pontual. And Revelation 12 is one of those topical chapters. E aí, o capítulo 12 de Apocalipse é um daqueles capítulos tópicos. And I believe it's dealing with the angelic conflict. E eu acredito, ele diz, que se trata do conflito angelical. The struggle between the seed of the woman and the seed of the serpent from Genesis 3. Aquilo que Gênesis 3 fala, né? O conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente. And so it deals with some things that have already happened in the past. E aí ele trata de algumas coisas que já se deram no passado. In order to be able to talk about some things that are going to happen in the future in relation to those events. Para que ele possa também, quando apontar as coisas que vão acontecer no futuro, fazer um relacionamento entre esses eventos. So that's why some of the issues in Revelation 12 have already occurred. E aí alguns aspectos de Apocalipse 12 já aconteceram. But some are still future. Alguns são futuros. And so if you buckle your seatbelts, we're ready to go. Se você aí afivelar os seus cintos, nós estamos prontos para começar. And we see in chapter 1, verse 1 rather, Nós vemos aqui em Apocalipse 12, versículo 1, a great sign appeared in heaven. um grande sinal apareceu no céu. A woman clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Now, when I was downtown here in Fortaleza, I noticed a big statue of Mary. Ele estava dando uma olhadinha aqui no centro da cidade e ele percebeu uma grande estátua de Maria. I guess you all have seen that. Você já viu? Yeah. Well, the Catholic Church's interpretation of this passage is that this refers to the church. A Igreja Católica Romana vai interpretar essa passagem como se referindo à igreja.
And especially in European cathedrals, especialmente as catedrais europeias. I don't know if I've ever been to a cathedral here in Brazil. Eu não tenho certeza se há catedrais aqui no Brasil. They often have Mary with the 12 stars on her head. Normalmente nas catedrais eles colocam Maria exatamente com essa descrição, né? 12 estrelas na cabeça. But not surprisingly, the Catholics have the wrong interpretation. Mas você não precisa se surpreender com isso. A Igreja Romana tem uma interpretação equivocada desse texto. This does not refer to the church. Isso não se refere à igreja. This woman refers to Israel. Essa mulher é uma referência a Israel. The only other time this imagery is used in the Bible A única outra vez que esse simbolismo é utilizado na Bíblia, of the combination of sun, moon, and stars, há uma combinação, né, do sol, da lua e das estrelas. we see in the book of Genesis. Nós vemos no livro de Gênesis. In fact, Genesis has 14 visions that all occur in the lifetime of the person having the vision. Você vai perceber no livro de Gênesis há 14 visões que vão se cumprir na época da vida das pessoas que tiveram essas visões. And these visions use symbols. Essas visões usam símbolos. And because they all occurred in the lifetime of the person having the vision, E exatamente porque essas visões aconteceram na época da vida das próprias pessoas que tiveram as visões, the Bible provides its own interpretation of this symbolic language. é a própria Bíblia que providencia a interpretação dessa linguagem simbólica utilizada. And we see that Genesis provides us the key for interpreting symbols for the rest of the Bible. E aí você percebe que o livro de Gênesis providencia a chave hermenêutica para você interpretar essas outras passagens simbólicas na Bíblia. And let's look at a couple of these dreams. Vamos dar uma olhada em alguns desses sonhos. In Genesis 37:5 and following. No capítulo 37 de Gênesis 5 em diante, Go ahead and read it. teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. So, the sheaves represent Joseph's brothers. Aí os feixes representam os irmãos de José. And they fell down and worshipped him. E aí você percebe que eles se inclinaram para adorá-lo. And of course, you can imagine the brothers' reaction. E logicamente, ele imaginava que quando esse sonho fosse contado, qual seria a reação dos irmãos. They didn't like it. Eles não gostaram. But it happened, as we'll see here in the next passage. Mas, exatamente como o sonho narrou, aconteceu, como vamos ver na próxima passagem. Gênesis 37:8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. So the symbols of the sheaves represent the brothers bowing down one day to Joseph. E aí, o símbolo dos feixes se refere aos irmãos de José se inclinando para prestar aquela adoração. And most of these dreams occur in pairs. A maioria desses sonhos acontecem em pares. And so the one we're real interested in is the next one that he had. O próximo que nós temos aqui, Gênesis 37:9. I don't know. Não está funcionando aqui? Não There está you go. I passando? wasn't pointing it down enough. Ok, agora sim. Nos diz, Gênesis 37:9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. And this time you have the stars representing the 12 tribes of Israel. E dessa vez aqui, o que você percebe é que as estrelas é que estão representando as 12 tribos de Israel. And 11 of them were bowing down again to Joseph. E 11 delas estão se inclinando perante José. Vamos para Gênesis 37:10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que estiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? And the answer is yes, it's going to happen. E a resposta é sim, vai acontecer.
And so you see here in Genesis 37:10 the sun, the moon, and the stars. E aí você percebe aqui, Gênesis 37:10, o sol, a lua e as estrelas. The very symbols used in the book of Revelation. Os mesmos símbolos utilizados no livro de Apocalipse. And these are the only two places where that combo of sun, moon, and stars are used. E essa é a única vez, né, em que este combo de símbolos estão sendo utilizados. As symbols. São símbolos. And so the sun represents Jacob, O sol representa Jacó, who was later called Israel. que no futuro vai ser chamado Israel. And Joseph's mother would be Rebecca, the moon. E a lua, Rachel. lua refere-se à mãe de José, Raquel. And the 11 stars would be his brothers, 11 of the 12 tribes of Israel. E as 11 estrelas, e aqui não contando com José, né, são as 11 mais José, as 12 tribos de Israel. And so we see that this provides us the meaning for the symbols used in the book of Revelation in this case. E logicamente você vai perceber que quando você entende Gênesis, vai providenciar para você o significado daquilo que está escrito lá em Apocalipse. And so we see that this symbol refers to Israel. E aí, mais uma vez, fixe na sua mente, esses símbolos se referem a Israel. And we will see it further confirmed as we look more at this passage. E mais adiante, essa passagem, essa ideia vai ser confirmada à medida que vamos nos aprofundar nessa passagem. And in verse 2 it says she was with child. Go ahead. No versículo 2 é nos dito, né? Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. And this clearly does refer to Mary giving birth to the Messiah, Jesus. Isso claramente é uma referência a Maria dando à luz ao Messias, Jesus Cristo. But it's wanting to tell us more than that right here. Mas nesse ponto ele está nos querendo falar algo a mais do que apenas isso. And I'll show you a little later how it refers to the nation of Israel in the tribulation. E daqui a pouco, um pouco mais adiante, nós vamos mostrar para você que isso é uma referência à nação de Israel durante a tribulação. Labor pains are often used to refer to the tribulation period. Essa expressão dores de parto normalmente vai ser utilizada para explicitar a ideia da tribulação. And we see in verse 3 and 4. Nós vemos nos versículos 3 a 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão vermelho, grande, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. And so this other sign is a reference to the red dragon. E esse outro sinal agora é uma referência ao dragão vermelho. Without making this too difficult, sem tornar isso tão difícil, in 4 or 5 verses it's going to tell us who the red dragon is. Em alguns poucos versículos ele vai nos dizer quem é esse grande dragão vermelho. And it says that it's the devil or Satan, the serpent of old. E o próprio texto vai nos dizer que é Satanás, a serpente, o dragão, a serpente do passado, é exatamente o dragão. But he's pictured here as having 7 heads, 10 horns, and on his heads were 7 diadems. Mas aqui na ilustração que nos é dada, ele descreve que esse dragão tem 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. And we know from the book of Daniel, this is the context of the revived Roman Empire. E a partir do livro de Daniel, você vai entender que essa simbologia utilizada se refere ao Império Romano revitalizado. And a combination of later on in Revelation 17 and in the book of Daniel we learn. E isso também é possível ser compreendido a partir de uma combinação do que é dito em Daniel e Apocalipse 17. The 7 heads refer to 7 kingdoms that have persecuted Israel. As 7 cabeças referem-se a 7 reinos que perseguiram Israel. The first is Egypt. O primeiro é o Egito. The second is Assyria that took the northern kingdom away. E a segunda é a Síria. The book of Daniel picks up with the third head. E o livro de Daniel vai nos dizer qual é a terceira cabeça.
That is Babylon that took the southern kingdom into captivity. E a Babilônia, a Síria pegou o reino do norte, né? E a Babilônia pega o reino do sul de Israel. And the fourth is the Medo-Persian Empire, O quarto é o Império Medo-Persa. where you have the book of Esther talking about the persecution of the Jews. E lá no livro de Esté é exatamente o assunto que está sendo tratado ali, a perseguição dos judeus. And then the fifth is the Greek Empire, O quinto é o Império Grego, where you had Antiochus Epiphanes involved in persecuting the Jews. e ali você vê Antíoco Epifânio envolvido em uma perseguição a Israel. And the sixth is the Roman Empire that destroyed Jerusalem in AD 70. E o sexto é o Império Romano que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. And the seventh is the revived Roman Empire and the Antichrist. E o sétimo é o Império Romano revitalizado à época do Anticristo. And the 10 horns refer to the 10-nation confederacy in the future. E essas 10 chifres é uma referência a uma confederação de 10 nações que vão se coligar no futuro. And the 7 diadems refer to 7 of that 10-nation confederacy. E as 7 diademas refere-se a 7 daquelas 10 nações. And so this is right out of the book of Daniel. Isso é, portanto, extraído do livro de Daniel. And it says that his tail swept away a third of the stars of heaven and threw them to the earth. E aí vai dizer, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. And just as with the red dragon, Exatamente como o dragão vermelho. we're going to see that this refers to the third of the angels that fell with Satan. Essa terça parte é também claramente explicitado como aquela terça parte dos anjos que caíram com Satanás, com o dragão. It's not talking about their original fall here. Não se trata daquela queda lá no início, na origem. It's simply referring to the third of the angels that fell, Simplesmente se refere a um terço dos anjos que caiu. and when they will be cast down to earth in the middle of the tribulation. Quando eles vão ser lançados dos céus para a terra por ocasião da metade da tribulação. And then we see in verse 4, the second half of the verse, E no capítulo 4, nós vamos ver, né, o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. and the idea of the dragon standing in front of the woman E aqui você vê que o dragão está de frente para a mulher. who is about to give birth E essa mulher está próximo a dar à luz. is a reference to the confrontation between the seed of the serpent and the seed of the woman. E aqui é uma imagem, um simbolismo do confronto que há entre a semente da serpente e a semente da mulher. And it's set in the context of the future tribulation. E aqui está estabelecido esse entendimento no período da tribulação. And it's so that when she gives birth to the man-child, he wants to devour her child. E aqui no momento em que a mulher dá à luz, o dragão se aproxima querendo devorar o filho. So this is a reference to Satan's effort to interfere with God's sovereign plan in history. E aqui é exatamente o esforço que Satanás faz para interferir no plano de Deus para o futuro. Because we learn in Job 1 and 2 Porque nós lemos em Jó 1 e 2, that Satan doesn't think God knows what he's doing. porque Satanás ele vai dizer que Deus não sabe fazer o que deveria fazer. And this is the origin of this angelic conflict. E essa é a origem desse conflito angelical. And we know from Isaiah 14 that Satan wants to take God's place. E você percebe também em Isaías 14 que Satanás quer tomar o lugar de Deus. And this, through the Antichrist, this will be his final effort. E aqui, com o anticristo, será o esforço final de Satanás para se opor a Deus. Just so you'll know where we're going, Ele não sabe aonde está indo, né? we're going to see that he focuses in on the Jewish people. E aí ele vai focar no povo judeu. Because if he can prevent the second coming, then he believes he will have defeated God. Porque ele acredita que se ele puder impedir a segunda vinda do Filho de Deus, ele vai derrotar a Deus. And the purpose of the second coming is to rescue Israel. E o propósito da segunda vinda é resgatar Israel.
And this is why he's had a program throughout history to destroy the Jews. E aí é essa a razão também pela qual Israel, por toda a história, ele teve um programa para destruir Israel. If he can destroy the Jews, then he will have disrupted God's plan because you can't have the second coming. Ele acredita isso. Se ele puder destruir os judeus, ele também vai impedir o plano de Deus de ser realizado, porque Deus virá para resgatar os judeus. The second coming requires Israel to be converted and then call on the Lord to rescue them. A segunda vinda tem uma exigência para ela acontecer, uma condição. Qual é? É que os judeus sejam convertidos e que eles invoquem o nome de Deus para vir ao encontro deles. But let's look at some historical instances of Satan's hostility toward the woman's seed. Vamos agora dar uma olhada em alguns exemplos históricos da hostilidade de Satanás contra a semente da mulher. You see this, first of all, in Cain's murder of Abel in Genesis 4:8. Primeiro exemplo, o assassinato de Abel por Caim em Gênesis 4:8. In Genesis 4:1, Eve says, "Behold, I have begotten a man-child with the help of the Lord." Se você vai para a sua Bíblia, Gênesis 4:1, o que está escrito lá? Vamos dar uma olhadinha, é importante isso aqui. Ele vai dizer, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. In our English translations, with the help of is in italics. Na nossa Bíblia, pelo menos na minha tradução aqui, já tem essa expressão, com o auxílio do Senhor. Ele está dizendo que isso vem em itálico normalmente. And when you look at the original Hebrew text, quando você olha no texto hebraico original, it says that she says, o texto hebraico original diz que Eva disse, "Behold, I have begotten a man-child, the Lord." A ideia eis que adquiri um varão, o Senhor. In English grammar, we call that an appositional statement. E lá na gramática inglesa, o que ele diz é que essa é uma declaração de aposição. She believes her firstborn son is the Messiah. O que ela acreditava é que seu primeiro filho, primogênito, fosse o próprio Messias. Boy, was she disappointed. Quanto ela esteve desapontada. He turns out to be the first murderer in history. Porque Caim se tornou o primeiro assassino da história. And then we see the corrupting of the human seed through angelic and human marriage in Genesis 6. E aí, Gênesis 6, 1 a 12, você vê a corrupção da semente humana através do casamento entre anjos e pessoas. Where fallen angels attempted to pollute the human race. E aí você vai ver que anjos caídos fizeram uma tentativa de quebrar a pureza da raça humana. Thus rendering them unsavable. E se isso acontecesse, seria totalmente impossível do homem ser salvo. Then we see the attempted rapes of Sarah in Genesis 12 and Rebekah in Genesis 26. Aí você vê também a tentativa de estupro ou abuso contra Sara, Gênesis 12, e Rebeca, Gênesis 26. And then we see Rebekah's plan to cheat Esau out of his birthright. Você vê também o plano de Rebeca para roubar o direito de primogenitura de Esaú e a consequente inimizade de Esaú contra Jacó, Gênesis 27. And next, the murder of the male children in Egypt in Exodus 1. E na sequência, o assassinato dos meninos no Egito, Êxodo capítulo 1. This was to prevent the coming of Moses as their deliverer. Isso era uma tentativa de impedir que Moisés viesse e fosse o libertador de Israel. But of course he failed here again. Mas é claro, ele também falhou aqui. And next we see the attempted murders of David in 1 Samuel 18. E na sequência você vê os atentados contra Davi, 1 Samuel 18. And then Queen Athaliah's attempt to destroy the royal seed in 2 Chronicles 22. E a rainha Atalia tenta destruir a semente da família real, 2 Crônicas 22. A little 9-year-old boy was hid away in the temple. Você lembra que um garotinho de 9 anos teve que se esconder no templo? And if the queen had gotten a hold of him and killed him, it would have broken the messianic seed. Se ela tivesse matado aquele garotinho, toda a linhagem real, a partir de Davi, teria sido quebrada. But he was preserved. Mas ele foi preservado. Then you have Haman's attempt to slaughter the Jews in the book of Esther. E no livro de Esté, você vai ver Amã planejando a chacina contra os judeus.
and then consistent attempts of the Israelite to murder their own children for false sacrificial purposes throughout the Old Testament. E aí você vê várias passagens do Velho Testamento em que israelitas mataram seus próprios filhos em falsos sacrifícios. And Herod's attack on the children of Bethlehem and Matthew. Mateus 2 também há o ataque de Herodes contra as crianças de Belém. And finally, just go ahead and read that. Vários incidentes na vida terrena de Jesus, inclusive sua tentação, retrata uma constante tentativa do dragão para devorar a criança recém-nascida da mulher. And the Apostle Paul points out in 1 Corinthians E o apóstolo Paulo vai destacar em 1 Coríntios that if the gods of this age had realized what they were doing when they crucified Christ, se os deuses dessa época tivessem entendido o que eles fizeram ao crucificar Jesus Cristo, it says they would have never crucified the Lord of glory. eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Satan knows some things, but he doesn't know all things. Satanás não é onisciente, ele sabe apenas algumas coisas, mas não todas as coisas. And so, back in verse 5, we see E de volta a Apocalipse 12, capítulo 5, nós vemos: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. so. She did give birth to a male child, Então, ela, com certeza, deu à luz ao seu filho varão, and he is to rule the nations with a rod of iron. e ele há de reger as nações com cetro de ferro. A reference to Psalm 2 and the Messiah. É uma referência ao Salmo 2, um salmo messiânico. And as the serpent attacks the woman E à medida em que a serpente ataca a mulher, in the middle of the tribulation, no meio da tribulação, the woman fled into the wilderness a mulher foge para o deserto where she has a place prepared by God. e ela vai receber um local preparado por Deus. Now, some call this the second Exodus for Israel, E alguns vão chamar esse como sendo o segundo êxodo para Israel. because in the middle of the tribulation, the Jews will see the abomination of desolation, Porque no meio da tribulação, os judeus vão ver o abominável da desolação and they will flee to the wilderness. e vão fugir para o deserto. And notice it says, so that she might be nourished for 1,260 days. E aí nos diz, né? Para que nele a sustentem durante 1260 dias. This word nourished comes right out of the Exodus. Essa palavra, né? Aqui está sustentar, mas a ideia lá do que ele está falando no original é de nutrir. É a mesma ideia que vem lá do Êxodo. And it refers to God's supernatural provision of manna and meat Você and lembra? water out of the rock. Você lembra, né, que Deus, de maneira sobrenatural, provisionou para Israel o quê? O maná, a carne, inclusive a água saindo das rochas. So Israel's supposed to flee when they see this. E aí Israel vai fugir quando vir isso. Now, why would Jewish people listen to Jesus? E por que o povo judeu vai ouvir a Jesus? And we're going to take a little detour here. Nós vamos pegar aqui um atalho, uma mudança. I'm sorry, the detour will come in a moment. Daqui a pouco, agora não. And so Jesus in Matthew 24:15 says, E aí Mateus 24, 15 em diante. when you see the abomination of desolation, then flee to the mountains. Quando virdes o abominável da desolação, fujam para os montes. And he says that such as this, there will be a great tribulation, E ele diz que haverá uma grande tribulação, such as not has occurred since the beginning of the world until now, nor ever shall. que nunca aconteceu antes, desde o começo das eras até hoje. And unless those days are cut short, E não tivessem aqueles dias sido abreviados, no life would have been saved. ninguém seria salvo. Now, this is not talking about cutting the 1,260 days short. Isso não significa que ele está cortando aquele tempo para se tornar mais curto. É exatamente 1260 dias. It's talking about the process of the Jewish persecution
Ele está falando sobre o processo da perseguição aos judeus. That process will be cut short at the 1,360-day point when Jesus returns. Aquele processo de perseguição é que vai ser abolido no momento em que Jesus retorna. But for the sake of the elect, those days shall be cut short. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. And the term elect there refers to Jewish believers in this context. E o termo eleito, nesse contexto, se refere aos judeus eleitos e crentes. And we see in Isaiah 41:17-20 it talking about them fleeing. E você vê Isaías 41, 17 a 20, exatamente retratando o modo como eles It says, fugirão. "The afflicted and needy are seeking water, but there is none. Ele diz, os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. And their tongue is parched with thirst. E a sua língua se seca de sede. I, the Lord, will answer them myself. As the God of Israel, I will not forsake them." Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. He says, "I will open rivers on the bare heights and springs in the midst of the valleys." Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. And it goes on and talks about similar things that he will do as he did in the Exodus for Israel. E ele vai continuar a falar exatamente que ele fará coisas similares ao que fez no período do Êxodo. And he says that they may see and recognize and consider and gain insight as well. E vai dizer, né, que eles vão considerar e entender That the hand of the Lord has done this, and it is the Holy One of Israel who has created it. que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. We also see in Micah 2:12 another statement that relates to what we're talking about. E você vai ver também no profeta Miqueias 2:12 há uma outra declaração que se relaciona àquilo que nós estamos falando sobre. Go ahead and read it. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. The word sheepfold in Hebrew is Basra. A palavra aprisco aqui se refere a Bosra. And there is a village near Petra today. Há um vilarejo próximo a Petra hoje, em nossos dias, That is called Basra. que se chama Bosra. But Petra wasn't created until the time of Christ. Mas esse vilarejo, Petra, né, Bosra, não havia sido criado até a época de Cristo. By the ancient Edomians. By the ancients what? Edomians. Pelos antigos idumeus. And therefore, he's likely referring to what we know today as Petra, is where they're going to be fleeing to. E aí, logicamente, ele está se referindo a esse local que hoje nós temos Petra, para onde os judeus vão fugir. Because Petra is like a big sheepfold. Porque Petra tem o formato parecido como um grande aprisco. With that very narrow entrance, as you see in the graphic. E aí você vê na foto, né, que ela tem uma entrada bem estreita. And then it opens up and surrounded by almost impossible mountains to climb. E aí é interessante, a entrada é estreita, mas ela abre e aí agora ela está cercada por uma montanha que é impossível de ser destruída. And so to be here, that God very likely will preserve Israel during the last 3.5 years of the tribulation. E será aqui que o Senhor irá preservar Israel nos últimos 3 anos e meio da tribulação. But now we're going to go to the end of chapter 11. Mas agora vamos voltar para o final do capítulo 11. And in Revelation 11, we see the two witnesses being spoken of. E lá em Apocalipse capítulo 11, você pode abrir a sua Bíblia, que só está em inglês aqui, você vai ver que vai estar falando sobre as duas testemunhas. And their ministry takes place in the first half of the tribulation. E o ministério dessas duas testemunhas acontece na primeira metade da tribulação. And as you probably know, that God then allows them to be killed at the midpoint in the tribulation. Provavelmente você já sabe que Deus aqui permite que as duas sejam mortas exatamente na metade da tribulação. And the earth dwellers rejoice over their death. E os habitantes da terra vão se regozijar diante da morte das duas testemunhas. Earth dweller is a term used 11 times in Revelation to talk about unbelievers.
E esse termo, moradores da terra, é uma expressão técnica que vai se repetir 11 vezes no livro de Apocalipse. And it says the earth dwellers are tormented by the two witnesses. E o que há dito sobre esses moradores da terra é que eles serão atormentados pelo ministério das duas testemunhas. So when God allows them to be killed, they send presents to one another. They're so happy. E no momento em que Deus permite que essas duas testemunhas sejam mortas, o que acontece é que os moradores vão fazer festa, eles vão distribuir presentes entre si. And after their bodies are killed, they lay in the streets for 3.5 days. E após a morte das duas testemunhas, o corpo delas estará no chão e será ali, permanecerá ali por 3 dias e meio. And then they are resurrected and then caught up into heaven. E após isso, as duas testemunhas, o seu corpo será ressuscitado e será levado ao céu. A picture of the gospel. Uma imagem do Evangelho. And so it says, go ahead and read verse 12. Vamos lá, Apocalipse 11, 12. Diz assim: E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. So their enemies beheld them. E os anjos estão olhando, contemplando-as. And then it says in verse 13, Versículo 13 nos diz: Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram. Neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. so the earth dwellers are afraid when this happens. E os moradores da terra serão aterrorizados quando isso acontecer. But it says the rest were terrified and gave glory to the God of heaven. E o resto, além de estar aterrorizado, vai também dar glórias ao Deus do céu. So who are the rest? Quem representa esse resto, o restante? I think it refers to the Jew. Whoops, I didn't have it forward. Yeah, it refers to the Jewish believers. Ele acredita que se refere aos judeus crentes. And they are the ones that fear God. Eles serão aqueles que temerão a Deus. So I think there's at least a pretty sizable remnant that's converted by this point in the tribulation. Ele acredita que haverá um remanescente que será preservado e que crerá no Senhor nesse momento. And that's why they obey Christ's command to flee to the wilderness. E é exatamente por essa razão que eles vão obedecer e vão seguir a ordem de Jesus de fugir para o deserto. And then we see in Revelation 12, 7 and 8, E nós vemos em Apocalipse 12, 7 e 8, já tem aqui em português, e nos diz: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. so they're kicked out of heaven. Eles são expulsos do céu. God first cleans up heaven, and next he's going to clean up the earth. Deus primeiro dá uma limpeza geral no céu, e agora ele vai limpar também a terra. And we'll see in a moment why Satan had access in heaven. E daqui a pouco nós vamos falar a você por que Satanás tinha acesso ao céu. So then we see an explanation here in verse 9. E aqui, versículo 9, há uma explanação, uma explicação. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. And so it repeats what we saw earlier in a vision. E aqui você está vendo, aquilo que nós vimos antes na visão está sendo apresentado. And it explains the red dragon as Satan, the serpent of old. E aí você lembra, o grande dragão, aqui agora é explicitado que é a antiga serpente, Satanás, o diabo. And it also shows that his angels were thrown down with him. E também nos mostra que os seus anjos serão lançados juntamente com ele. So that explains the symbolic use of stars in the previous verse. E no verso anterior, você precisava do entendimento acerca do simbolismo das estrelas. E você percebe que aqui está o simbolismo sendo apresentado. Satan and his angels are cast down and they go to planet Earth. Satanás e seus anjos são lançados do céu para a terra. And so we see here in verse 10,
Nós vemos aqui no versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. So this is what Satan has been doing all this time. E exatamente isso que Satanás tem feito durante todo esse tempo. He's like a really bad lawyer. Ele é como um advogado, mas não um advogado bom, um ruim. Ele está me comparando, eu acho que não é com ele, não. In fact, God saves a few lawyers here and there, doesn't he? Deus salva até os advogados, não é mesmo? Who keeps bringing in frivolous lawsuits. E alguns advogados acabam entrando naqueles processos que não têm sentido nenhum. We see in 1 John where it says he accuses the brethren day and night. Em 1 João você percebe, lá está sendo dito que Satanás acusa como aquele acusador que é dia e noite fazendo o seu trabalho. And he's trying to impact other people's relation with God. E ele tenta, com essas acusações, impedir que as pessoas mantenham seus relacionamentos com Deus. But 1 John tells us that we have a defense lawyer, Jesus Christ the righteous. Mas 1 João vai nos dizer que nós temos um advogado de defesa, o nosso Senhor Jesus, justo, Who defends us on the basis of the blood of Christ. que nos defende, e a base da sua defesa é o sangue de Cristo. But in the middle of the tribulation, Satan's going to lose his position in court to bring these bad lawsuits. Mas, no meio da tribulação, Satanás é como aquele promotor, né, que está ali naquela corte só acusando. Mas ele vai perder o lugar dele e vai ser expulso para a terra. And then the passage talks about the believers. E a passagem vai falar um pouco sobre os crentes. Nós temos aqui Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. The blood of the Lamb is the basis for a person to be saved. O sangue do Cordeiro é a base através da qual uma pessoa pode ser salva. If there's anyone here tonight that doesn't know Christ as their Savior, they need His blood, His death, as a basis for their salvation. Se há alguém entre nós essa noite que ainda não foi salvo, o que você precisa é do sangue de Cristo como base para a sua salvação, a morte e o sangue dele. And you have to personally confess or trust Christ as your Savior. Você precisa pessoalmente confessar e confiar em Cristo como seu pessoal salvador. And this is what we see with the word of their testimony. E é isso que nós vemos com a palavra do testemunho. And then as a believer, E, portanto, como um crente, they did not love their life even to death. eles não vão amar a sua vida, mesmo que para isso eles venham a morrer. They're willing to follow the Lamb wherever he goes. Eles vão seguir ao Cordeiro onde quer que ele vá. Now, who has a lamb for a hero? Quem tem um Cordeiro como herói? In the book of Revelation, you have a sub-issue E no livro de Apocalipse você tem esse assunto, of a battle between the lamb versus the beast. uma batalha entre o Cordeiro e uma besta. Now, in America, we play American football, basketball, and baseball. Nos Estados Unidos, nós gostamos e jogamos o quê? Basquete, futebol americano, né? E aqueles outros esportes. And nobody would pick a lamb as their mascot. Ninguém coloca um cordeiro como mascote. People want something strong like a beast, right? Você vai querer colocar como mascote um animal que seja forte como uma besta. You know, lions and tigers and bears. Você vai colocar um urso, um leão, um tigre. Can you imagine if some football team had a lamb for their mascot? Você imagina algum time de futebol tendo um cordeiro como mascote? The other team would mock them and go, bah, bah, bah. A torcida do outro time vai mangar pra caramba, né? Bah, como um cordeiro. But it's when you understand how it is that the lamb overcomes. Mas você entende, quando você entende que é o cordeiro que vai vencer And not the beast, e não a besta, that you begin to understand the way God thinks. você começará a entender o modo que Deus
age, como ele pensa. Well, I'll leave your pastor to explain the rest of that sometime. Ele vai deixar o pastor Nogueira explicar o restante desse texto algum dia. And we see the response in heaven. E nós vemos uma resposta no céu. Por isso, Apocalipse 12a, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. So twice you have a reference to the heaven dwellers E por duas vezes aqui você tem uma referência aos habitantes do céu, in Revelation. em Apocalipse. And so they're rejoicing because of what God has done here. E eles estão se regozijando por causa daquilo que Deus tem feito aqui. And then we see the rest of verse 12. E aí nós vemos o restante do versículo 12 que nos diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. So you would think Satan only knows he has a short time. E aqui, você sabia que Satanás vai ter convicção de que ele terá apenas um pouco tempo? You would think he'd come to Fortaleza and hang out at the beach and relax because he only has 3.5 years. Você acha que ele vai vir aqui para Fortaleza para relaxar, sabendo que ele tem apenas 3 anos e meio? But no, the nature of evil is that they want to bring down as many people, innocent people, as they can. De modo nenhum. O modo como o mal funciona é que quando ele sabe que ele está próximo a acabar, ele vai levar o máximo de pessoas que ele puder com ele. And it's like a criminal on a crime spree, É como um criminoso quando ele está envolvido em um certo delito, where the police are after him and he goes into a building. quando a polícia chega e cerca o prédio em que o criminoso está, And the police surround the building. e vai cercar o prédio, And they say, "Come out with your hands up." eles vão dizer, né? Saia com suas mãos para o alto. Does the criminal just say, "Okay, you guys win"? Você acha que o criminoso vai dizer, ok, vocês policiais venceram? No, he wants to take down as many innocent people with him as he can. E o que ele vai fazer é que ele vai levar com ele o máximo de pessoas inocentes que ele puder. And this is the nature of Satan. Essa é a natureza de Satanás. He is motivated because he only has a short time. Ele estará motivado porque ele terá apenas um pequeno tempo. And now we see in verse 13, E vemos o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. so we see this is the basis for anti-Semitism. E nós vemos que essa é a base para o antissemitismo. Satan's number one priority is what? To persecute the Jews. A prioridade número 1 de Satanás qual é? Perseguir os judeus. And he wants to be as involved in that as possible. E ele vai querer estar envolvido nisso o máximo que ele puder. Because once again, the woman is Israel. Porque esta mulher é Israel. And so this is a verse in the Bible that tells us where anti-Semitism comes from. É interessante, esse é um versículo bíblico que nos dá a base para nos mostrar de onde vem o antissemitismo. I've tried to talk to people who are anti-Semitic, Ele está tentando falar com pessoas que são antissemitas. and it's so irrational. Isso é tão irracional, It makes no sense. não faz sentido nenhum, But that's because it's motivated by Satan. mas as pessoas seguem porque é motivado por Satanás. And then we see in verse 14 where it says, Vamos ver o versículo 14, que nos diz: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. and here we see another idiom from the Exodus. E aqui, mais uma vez, você tem uma outra fraseologia do Velho Testamento. 2 great wings of the eagle is how the Old Testament describes Israel's deliverance at the Exodus. E essas 2 asas da grande águia, né, é a expressão idiomática usada lá no livro de Êxodo, quando Deus resgatou Israel. And so the Jews in Israel safely make it to, I believe, Petra. E é exatamente aqui que ele acredita em que
Deus levará os judeus para Petra. And here's the word nourished again. E aqui mais uma vez aquela palavra sustentar, né, nutrir, aparece novamente. And times and half a time, and time refers to 3.5 years. E aqui você vê um tempo, tempos plural, e metade de um tempo, exatamente 3 anos e meio. We see an example of this in Exodus 19:4. Nós vemos um exemplo disso em Êxodo 19:4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. And we also see an example in Deuteronomy chapter 32, E mais uma vez, em Deuteronômio 32, nos diz, 10 through 11, and you can read this on your own. Similar imagery that's used of the Exodus. ok, ele pede para que você leia para você mesmo, é a mesma imagem que tinha sido apresentada anteriormente em Êxodo. Verse 15 says, Agora vamos para Apocalipse 12:15, que diz, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. I believe this refers to military pursuit. He comes after the Jews in Petra. Ele acredita aqui que é uma perseguição militar. Eles estão indo atrás dos judeus em Petra. But just as God did during the Exodus, Mas exatamente como Deus fez na época de Êxodo, he supernaturally intervenes on behalf of Israel. ele vai intervir de modo sobrenatural em favor dos judeus. And verse 16 tells us, E o versículo 16 nos diz, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. and so God apparently opens up the earth and swallows up the Antichrist army. E aparentemente o que acontece é que Deus abre a terra como se fosse uma boca e vai engolir anticristo e seu exército. And finally we see in verse 17, Finalmente nós vemos no versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satan is frustrated at this point, Satanás está frustrado nesse ponto and he goes after other believers. e ele vai atrás de outros crentes. Number 2 on his list are Christians. A ameaça número 2 na lista de Satanás são os crentes. And he's not able to destroy the Jews, so he goes after Christians. Como ele não é capaz de destruir os judeus, então ele vai atrás dos crentes. Now, how does all this end? Mas como tudo isso acabará? We see it ends with the second coming of Christ. Nós vimos que vai acabar com a segunda vinda de Cristo. But it's preceded by an 8-stage campaign of Armageddon. Mas a vinda de Cristo vai ser precedida pela Batalha do Armagedon, que é uma campanha militar de 8 estágios. Desculpa. And the first phase is the gathering of the armies of the Antichrist in Megiddo. O primeiro estágio, o agrupamento dos exércitos do anticristo em Megido. And this is not where the battle takes place. Esse não é o local em que a batalha acontece. Instead, this is where they gather. É exatamente onde eles se reúnem. And there you see the Jezreel Valley, where all the armies of the world will come to attack Jerusalem. E aí, no seu quadro, você tem o Vale de Jezreel, que é onde todos os exércitos vão se reunir para atacar Israel. And so they bivouac there north of Jerusalem in the Jezreel Valley. E é exatamente lá no norte de Israel que está o Vale de Jezreel. And the word Armageddon comes from the Hebrew word har, A palavra Armagedon deriva da palavra hebraica har, for hill or mountain. que significa um monte ou uma montanha. And it's near this town of Megiddo. E como é próximo da cidade chamada Megido ou Megido, So you put them together and you come up with Harmageddon or Armageddon. quando você junta har com Megido no inglês, né, você vai ter no português Armagedon. And so there I am standing on the ancient city of Megiddo. E aí você vê uma foto dele em que ele está de pé ali na região de Megido, Which is on a hill, que é um monte. and behind me is the Jezreel Valley where the armies will gather. E atrás dele é o vale de Jezreel, em que os exércitos vão se reunir. And then you see, secondly, that God preemptively strikes Satan's city, Babylon.
E agora Deus, de antemão, é como se ele fizesse uma batalha antes de acontecer o ataque de Satanás para destruir a Babilônia. So as Satan is gathering an army to strike God's city, Jerusalem, Satanás está reunindo o seu exército para destruir a cidade de Deus, Jerusalém. the city of Babylon will be rebuilt and become the capital of the Antichrist during the tribulation. Durante a tribulação, a cidade de Babilônia vai ser reconstruída e se tornará a capital do reino de Satanás. In fact, Jerusalem is mentioned 550 times in the Bible. A palavra Jerusalém é usada em torno de 50 vezes na Bíblia. Babylon's mentioned 350 times. Babilônia 350 vezes. And so it comes down to Jerusalem versus Babylon. E aí você vê Jerusalém contra a Babilônia. Babylon is where the corporate rebellion of man took place after the flood. E se você puxar pela sua mente, você vai lembrar que na Babilônia foi onde o homem iniciou a sua rebelião contra Deus, lá na Torre de Babel. And it is the source of false religion, É a fonte de religiões falsas, tyrannical government, de governos tirânicos, and economics da economia related to trade. e relacionado ao comércio também. And so we see in Revelation 18, 1 through 2, E você vê Apocalipse 18, 1 a 2. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. did you read verse 17? E versículos 16, 17. It's 17. No, it's that verse. Ok, versículos 16. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. In the ancient world, it was thought if you could destroy your enemy in one day, you're a great military power. No mundo antigo, se você conseguisse destruir o seu inimigo em um único dia, você seria uma grande potência militar. And here God destroys the capital of his ancient enemy in 1 hour. Mas Deus aqui destrói a capital do inimigo em 1 hora. And then we see the third phase E nós vemos a terceira fase, is the fall of Jerusalem. a queda de Jerusalém. And we see in Zechariah chapter 12, E vemos Zacarias 12, 2. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor, um cálice de tontear, para todos os povos em redor e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. so the Antichrist leads his armies to attack Jerusalem. O anticristo vai liderar seus exércitos para atacar Jerusalém. All the armies of the world, it says. Todos os exércitos do mundo estarão nessa fase. And this is in the context of the tribulation period. It's not now. Isso não é agora, é no contexto da tribulação. And we see in verse 3 where it says, E no versículo 3 nós vemos o que diz, Acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. so the picture is a building situation. What? A building situation. A imagem aqui é como se fosse uma construção. And they're laying stone on the building. E como se ele estivesse colocando pedra sobre pedra naquela construção. And there's a very large, heavy stone in the way of the workmen. E é como se tivesse uma pedra muito larga que precisasse ser colocada. And one of the workmen reaches down to pick up the stone. E quando o homem que está trabalhando ali, ele pega aquela pedra e a levanta. And the Hebrew says that his hands are cut severely. A palavra no hebraico diz que as mãos daquele trabalhador serão severamente feridas, ou, como diz aqui no nosso texto, despedaçadas. Thus preventing him from moving the stone. Isso impedirá que ele mova a pedra. That's how the world will view Jerusalem at this time. Essa é a razão pela qual o mundo estará em Jerusalém nessa época, odiando Jerusalém. Verse 3 says, Versículo 3, ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. so every nation on the earth will be there. Todas as nações da terra estarão lá. And then as we go 2 chapters more, it talks about this battle again in chapter 14.
E no capítulo 14 você vai ver que vai falar mais uma vez dessa batalha. Zacarias 14. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. And so you see this couldn't have happened in AD 70. Isso não podia acontecer em 1817, Because the entire city was destroyed. porque desculpa, não podia acontecer no ano 70, porque embora naquela época a cidade inteira tenha sido destruída. But here, only half of the city is captured. What? Can you repeat? Only half of the city is captured. Aqui apenas a metade da cidade é que sai para o cativeiro. And fourthly, we see the Antichrist marches to Petra in pursuit of the Jews. E aí a quarta fase, o anticristo vai para Petra em perseguição aos judeus. And Jeremiah 49:13 through 14 says, Jeremias 49, 13 a 14. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bósra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação, de maldição. Todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. So the nations come after the Jews in Petra. As nações vêm contra os judeus em Petra. And then we see Israel crying out to the Lord for help. E você vê Israel clamando a Deus por socorro. And we see in Zechariah 12:10 where it talks about what happens. E Zacarias 12, 10 vai nos falar sobre o que acontece. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Just as when Joseph revealed himself to his brothers in the Old Testament. Você lembra, né, quando Deus revelou a José o que aconteceria com seus irmãos lá no Velho Testamento? So the nation of Israel realized that the Messiah they rejected the first time E aqui é exatamente o momento em que a nação de Israel vai entender quem é o seu Messias pela primeira vez. really is the real Messiah. E eles vão acreditar que ele realmente é o Messias real. And they weep in repentance. E eles vão chorar de arrependimento. And we see in chapter 13 verse 1 Você vê aqui no capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Notice it's for sin and impurity, the forgiveness of Israel's sin. E aqui você vê, né, que é a purificação do pecado e da imundícia de Jerusalém. And Joel chapter 2 talks about what will happen. Em Joel, capítulo 2, vai nos falar aqui o que acontecerá. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles... This is the beginning of the fulfillment of the new covenant for Israel. Aqui é o começo do cumprimento da nova aliança para com Israel. The entire nation, every individual becomes a believer at this point. Nesse ponto, a nação vai ser composta totalmente por crentes. Cada indivíduo será um crente. Remember we saw last night that God's going to purge out the non-elect. Você lembra ontem à noite quando ele falou que Deus vai expurgar os não eleitos? So that all that are left are believers by the second coming in Israel. E aí você lembra também que ele falou que aqueles que permanecerão serão apenas os eleitos e que estarão no momento da segunda vinda de Cristo. And the Joel passage continues by saying, E a passagem de Joel continua, né? E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. and this is written to Israel. Isso é escrito para Israel. The term great and awesome day of the Lord refers to the second coming. E essa expressão, o grande e terrível dia do Senhor, se refere à segunda vinda de Jesus. This is quoted by Jesus in Matthew 24:29.
Isso é citado por Jesus em Mateus 24, 29. And here he's talking about physical deliverance from the danger at hand. Ele está falando aqui de uma libertação física do perigo que acontecerá naquele período. And then we see the sixth phase of the campaign of Armageddon, E aqui é a sexta fase da campanha do Armagedon, where Christ returns to rescue the Jews at Petra first. quando Cristo retornará para resgatar primeiro os judeus lá em Petra. And we see Isaiah 63, 1 through 3 describing this. E aí Isaías 63, 1 a 3 vai dizer: Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque esta vermelha é a tua vestidura. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. And this is why I believe in Revelation 19 he comes with blood on his garments. E é por isso que ele acredita que lá em Apocalipse 19, Cristo é descrito como estando com sangue nas suas vestiduras. Because he's already been to Petra to rescue the Jewish believers. Porque antes dele estar ali, ele já esteve em Petra para resgatar os judeus. And then we see the seventh phase, E aí vemos a sétima fase, the destructions of the armies of the Antichrist. destruição dos exércitos do anticristo. And we see this described there in Joel. E também é descrito em Joel, nos diz: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. The great Puritan preacher George Whitefield, it was said, É dito acerca do grande pregador George Whitefield, could say the word Jehoshaphat and make women weep. ele tinha uma voz que quando ele dizia a palavra Josafá, as mulheres choravam. Well, I don't see any weeping women, so I'm going to move on. Ele não está vendo nenhuma senhora chorando, então ele vai continuar. But this tells us some of the reasons why God is so upset with the world. E essa, aqui nos é dito uma das razões pelas quais Deus está tão triste com o mundo. He's judging them for scattering the Jews all over the world's nations. Deus está julgando os gentios por essa razão, porque foram eles que espalharam os judeus por todo o mundo. And he is upset because they have divided the land of Israel that he sovereignly decreed belongs to the Jews. Uma outra razão, ele está triste com os gentios, porque foram os gentios que dividiram a terra de Israel, que havia sido decretada por Deus como pertencente ao povo de Israel. And my good friend Dave Hunt used to say O grande amigo Dave Hunt costumava dizer that only in the 20th century has the land of Israel been divided. que apenas no século 20 a terra de Israel esteve dividida. Even though others have occupied the land of Israel, Apesar de, antes disso, outros terem ocupado a terra. it's not until the 20th century that they begin to parcel it up. Mas é no século 20 que eles começam a partilhar Israel. I don't know about you, but I wouldn't ever advocate dividing the land of Israel. Ele disse: Eu não sei sobre você, o que você pensa, mas eu jamais advogaria essa tese de dividir Israel. It really upsets God. Porque é algo que realmente deixa Deus triste. And then we see in 3:12 of Joel, E aí nós vemos em Joel 3,12: Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. see, Satan's bringing them there to supposedly destroy the Jews. E aí Satanás estará ali para supostamente destruir os gentios. But God says, Os judeus, desculpa. But God says, because they're all here, I'm going to go ahead and destroy the nations. Mas, como eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou destruir as nações. And here we see his victory ascent on the Mount of Olives that we know as the second coming.
Mas aí é exatamente quando nós conhecemos a segunda vinda de Cristo, quando ele virá e pousará sobre o Monte das Oliveiras. And we see in Zechariah 14, 4 through 5, just read 4. Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. And here we see ground zero, I like to call it. E ele costuma chamar que essa imagem que você está vendo é o marco zero. This is where Jesus is going to return at the second coming. É exatamente para aqui que Jesus vai retornar na sua segunda vinda. And you know, the Catholics tend to mess up everything. Você sabe que os católicos vão tentar bagunçar isso aqui. And they have a little building there that supposedly has E eles têm um prédio lá que supostamente the footprint that Christ left when he left in Acts 1. que é como se tivesse as pegadas, né, de Jesus quando ele esteve pisando no último momento sobre a terra, antes de ser assunto ao céu. I'm sorry, I don't buy that. Me desculpe, mas eu não acredito minimamente que isso é verdade. But nobody's going to forget when he returns. Ninguém vai esquecer quando ele retornar. It's going to split that area wide open. Porque quando ele retornar, toda aquela área vai ser dividida, e grandemente dividida. And we see a further description in Revelation chapter 19 describing his second coming. E você vai ver aqui uma descrição posterior em Apocalipse 19. I'll take it phrase by phrase. Okay. And I saw heaven to open, and behold, a white horse. E aí você vê o céu aberto e um cavalo branco. Jesus came the first time at the triumphal entry. Jesus veio na sua primeira vinda e fez a sua entrada triunfal on a non-military vehicle. Em um veículo não militar. A donkey. Jumentinho. He's coming with the second time of the white horse, which means he's coming to conquer. Ele vai vir da segunda vez agora em um cavalo branco, que significa que ele vem para conquistar. And it tells us that he who sat upon it is called faithful and true. E o texto diz que aquele que vem é chamado fiel e verdadeiro. Nobody's going to be able to question whether he is a righteous and just person. Ninguém será capaz de questionar que ele é uma pessoa fiel e verdadeira. Because he's going to judge and wage war in righteousness. Porque ele virá julgar e fará guerra com justiça. His eyes are a flame of fire. Os seus olhos são como uma tocha de fogo. This is the way he's presented in Revelation 1 as well. Este também é o modo em que ele é apresentado em Apocalipse 1. The eyes show the intent. Os olhos mostram o intento. And he's coming to judge. Ele vem para julgar. And on his head are many diadems. Na sua cabeça muitos diademas. And this is like having the jewels or the crown because he has the right to rule. E aqui essas diademas é exatamente a representação de que ele tem toda a riqueza e o direito de reinar. Someone once said, "God, who do you think you are, God?" Se alguém fala que ele é Deus, você acha que você pode questionar isso, que ele é realmente Deus? And that's the point. He is. Este é o ponto, ele é. And he has a name written upon him which no one knows except himself. E ele tem um nome escrito que ninguém mais sabe, a não ser ele mesmo. So you can't get to know God through philosophy. Você nunca será capaz de saber quem é Deus através da filosofia. Or through human reason. Através do pensamento ou da razão humana. Or human experience. Ou da experiência humana. It's not the quiver in your liver. Não é algo que você possa. No, quiver in your liver would be some emotional experience. Ok, não é algo que você possa obter através de uma experiência emocional das emoções. The only way we get to know God is if He reveals Himself to us. O único modo de você vir a conhecer a Deus é se Ele se revelar para você. God has revealed Himself in the Bible. E Deus tem se revelado para você na Bíblia.
He revealed himself at his first coming. Ele revelou-se a si mesmo na sua primeira vinda. And here he's going to reveal himself so that all understand. E aqui ele vai novamente revelar-se a si mesmo para que todos possam entender. So biblical Christianity is based on the Word of God, revelation. A fé cristã, né, a fé bíblica, ela é baseada na revelação de Deus, a palavra de Deus. And he is clothed with a robe dipped in blood. E ele está vestido, né, com um manto tinto de sangue. And this is what we said. He got the blood very likely from going to Petra first. E é exatamente aquilo que nós dissemos, né? Provavelmente ele veio de Petra e ali ele obteve essas manchas de sangue. And his name is called the Word of God. E o seu nome é chamado Verbo de Deus, a palavra de Deus. His name, his reputation. O seu nome é a sua reputação. He started the world with a simple word, Ele começou o mundo com uma simples palavra. and he's going to judge mankind with a simple word. Ele também irá julgar a humanidade com uma simples palavra. 2 Thessalonians says that he will destroy evil with the breath of his mouth. No livro de 2 Tessalonicenses nos é dito que ele irá destruir o mal com o sopro de sua boca. I want everybody to just go, What? Ele está dizendo, né, Deus vai fazer só assim. that's the kind of effort it's going to take for God to destroy the world at his second coming. É o máximo que precisa para Deus fazer. É o esforço que ele vai fazer. Só e vai acabar com tudo. The least effort that someone can exert. O menor esforço que alguém é capaz de fazer. And that means that God is so much greater. Isso significa que Deus é extremamente poderoso e grande. Our chaos that we've created in the world is not too great for him. O caos que está nesse mundo não é grande diante de nosso Deus. He's going to bring order out of chaos. Ele vai trazer a ordem do caos em que nós vivemos hoje. And then we see in verses 11 through 13, E aqui nós vemos dos versículos 11 a 13. the armies which are in heaven Os exércitos no céu were clothed in fine linen, white and clean. Eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. And do you know who those are? Você sabe de onde isto vem, essa terminologia? That is you and I, members of the church, Isso aqui se refere a você e eu, os membros da igreja, who have been raptured up before the tribulation started. que teremos sido arrebatados antes da tribulação começar. And we've undergone the Bema seat judgment. E quando nós formos submetidos ao tribunal de Cristo, o Bema, And we're married to the Lamb right before the second coming. e nós estaremos casados com o Cordeiro logo após esse julgamento. It's in the first half of Revelation 19. Isso é a primeira metade de Apocalipse 19. And so we get to return with him. Nós estaremos retornando com Ele. So if you ever wanted to ride a white horse, this will be your opportunity. E aqui, se você quer ver alguém, né, sentado num cavalo branco, essa será a sua oportunidade. And from his mouth comes a sharp sword. E da sua boca sai uma espada afiada. And this means he's speaking a word of judgment. Significa que ele estará falando palavras de julgamento, As I mentioned earlier, como eu mencionei anteriormente. so that with it he may smite the nations. Para que com essas palavras ele possa estar esmagando a terra, And as nações. the purpose for the judgment is to bring in his millennial reign. O propósito do julgamento é que, a partir desse julgamento, Deus vai estabelecer o seu reinado milenar. God's not going to have just any old kingdom. Deus não vai ter apenas um reino, mais ou menos. It's going to be a righteous kingdom. O reino de Deus será justo. So he has to bring judgment before you can have righteousness. E, logicamente, antes de você ter justiça, você tem que ter julgamento. And then he'll be a dictator during the millennium. E Deus vai ser um ditador durante o milênio. No bureaucracy. Não vai ter burocracia nenhuma. And he will tread the winepress of the fierce wrath of God, the Almighty.
ele vai pisar o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. And it's talking about him actively judging the world. Isso aqui está se referindo ao fato de que ele vai ativamente julgar o mundo. And on his robe and on his thigh he has a name written. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: King of Kings and Lord of Lords. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. And as the Hallelujah Chorus says, E um coral angelical vai dizer aleluia. he's come to reign forevermore. Hallelujah, hallelujah. Ele estará vindo para reinar. Aleluia. This is who we serve. Este é a quem nós servimos. This is why it's worth whatever we have to give in this present life. Essa é a razão pela qual ele é digno de receber tudo que você puder fazer exatamente nesse momento para com ele. Because he's going to one day exert himself Porque um dia ele vai declarar-se a si mesmo. and, as Daniel says, set up a kingdom that will never end. E a Bíblia lá em Daniel vai dizer, né, ele vai estabelecer um reino que nunca vai acabar. The 1,000-year reign on earth is just a warm-up for eternity. E exatamente esse reino milenar vai ser só um aquecimento para a eternidade. But there will be a 75-day interval. Mas haverá antes, terminando a tribulação, começando o milênio, um intervalo de 75 dias, As described in Daniel chapter 12. como é descrito em Daniel 12. And we see that the first 30 days likely is related to the rebuilding of the temple. E provavelmente os primeiros 30 dias vão ser destinados à reconstrução do templo. And the second period of 45 days is for the judgment of the nations. Os próximos 45 dias será o período em que as nações serão julgadas. And then he will set up his 1,000-year reign on earth. E aí ele vai estabelecer o seu reinado milenar sobre a terra. Christ will reign from Jerusalem over the whole earth. E Cristo, a partir de Jerusalém, irá reinar e comandar o mundo inteiro. There will be a removal of the curse except for death. Haverá uma remoção da maldição, com exceção da morte. And then we'll see the millennial temple reestablished. E aí nós vamos ver o templo milenar sendo restabelecido. And sacrifices in the temple. E os sacrifícios serão feitos no templo. And at the end of the 1,000 years, you have one last revolt. E ao final desse período de 1000 anos, você vai ter a última revolta. And that will be the end of history on planet Earth. E essa também representará o final da história no planeta Terra. And God will then judge all unbelievers at the great white throne judgment. E aí Deus vai julgar todos os descrentes no grande trono branco. If you're a believer, you will not appear there. Se você é um crente, você não aparecerá ali, Because Christ has taken your sin. porque Cristo tomou o seu pecado. And then we will go, this present heaven and earth will be destroyed. E aí, naquela ocasião, os presentes céus e terra serão destruídos. And we will live in the new heavens and new earth forever. E nós viveremos em um novo céu e nova terra eternamente. Unbelievers will live forever in the lake of fire. Os descrentes, né, os incrédulos vão eternamente estar no lago de fogo. And we will live in the new Jerusalem forever with Christ. E nós estaremos vivendo eternamente com Cristo no novo céu, na nova Jerusalém. In the meantime, we're kind of watching what's happening in Israel. E nesse meio tempo, vamos dar uma olhada no que vai acontecer com Israel no Let's futuro. pray. Vamos orar. Father, we thank you for your plan as revealed in Scripture. Senhor, Pai, nós agradecemos ao Senhor por termos acesso ao Teu plano, do modo que ele está escrito nas Escrituras. When we look deeply at the Word of God, we realize that there's a lot of details that you've revealed to us. Quando nós olhamos com uma perspectiva mais profunda para a Tua palavra, nós percebemos que há uma série de detalhes que são explicitados. And I pray that this will bring hope and courage to believers in the present. E eu oro que o Senhor traga, através desses detalhes, encorajamento para os crentes nesse momento. Motivating us to finish our race here on planet Earth very strongly. Nos motivando a completar a nossa carreira nesta terra de um modo bastante firme. And we would just hate it if someone here tonight
que nós possamos apenas, tudo aquilo que nós vimos esta noite, doesn't know you and continues to reject Christ as our Savior. isso será uma perda de tempo se nós não tivermos conhecimento do Senhor, de quem o Senhor é. Because as believers, we have a wonderful future in Christ. Porque como crentes, nós temos um maravilhoso futuro em Cristo. Unbelievers do not have a wonderful future without Christ. Mas os descrentes, eles não têm um futuro maravilhoso sem Cristo. But we thank you for telling us the truth, not just what makes us feel good. Obrigado, porque nós recebemos do Senhor a verdade, e não apenas aquilo que nos faz sentir bem. And I pray that we would be your faithful servants until you take us to be with yourself. E nós pedimos para que sejamos servos fiéis até o momento em que estivermos sendo tomados para estar contigo. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amen. Amém. Eu quero pedir aos nossos irmãos do grupo de louvor que possam vir. Nós vamos ainda louvar ao Senhor com aquele cântico Hoje é o Dia do Senhor. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma pergunta a ele, antecipar a terça-feira. We'd like to make a question for you. A Okay. question? Sim. Yes. Okay. Antecipando a terça-feira. Ok. For a view of what's going to take place at Tuesday night. Oh, Ok? yes, we're going to have question and answer. Ok. Quando foi que o irmão decidiu pregar aqui em Apocalipse 12 hoje? When did you decide to preach tonight, Revelation 12? When did I decide? Yes, to preach tonight. Back couple 3 months ago. Mais ou menos 3 meses atrás. Ok. É porque eu parei em Apocalipse 11. It's because he was studying the book of Revelation up to chapter 11. Oh, okay. Obrigado. Well, good. Ok. Eu estava pregando em Apocalipse e parei exatamente em Apocalipse capítulo 11. He was ele preaching, veio- he's preaching on the book of Revelation and stopped at Revelation 11. I see. Ok, thank you. Ok, obrigado. Well, good. Good. I call that Calvinist luck. Eu chamo isso de uma visão calvinista. Nós já chamamos isso de jesuicidência. He calls that Jesus coincidence. Yes, yes. Ok. Nós vamos ter um momento em que vamos ter a oportunidade de fazer nossas ofertas, devolver nossos dízimos ao Senhor. Quero chamar a Adriana. A Adriana está aqui, o Claudinho, podia pegar os gasofilácios. E nós vamos cantar novamente, né, aquele cântico, né? Hoje é o dia do Senhor. E depois nós vamos dar um pequeno aviso e depois vamos terminar. Vamos nos colocar em pé. Esse é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou. O Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou e reunidas bênçãos tem. E reunidas bênçãos tem.
festejar, Deus. Desejamos te louvar, tua graça que senti. Nesse culto reforçar esperanças do porvir, esperanças do porvir, esperanças do porvir, esperanças do porvir. Você deve ter observado que ele terminou a mensagem de hoje preparando-nos para amanhã, né? Vai falar sobre o milênio. O milênio, conforme a Bíblia ensina, o reinado milenar, 1000 anos, Cristo reinando sobre a terra. E nós percebemos que nessa não é uma luta apenas de palavras, é uma luta espiritual. A desfazer das promessas de Deus, desfazer do plano de Deus, desfazer da palavra de Deus é uma obra satânica. Então quero convidar você para a gente estar orando pela programação de amanhã. Vamos estar mesmo numa batalha, numa luta. E por que é essencial crer no milênio literal? Eu conto com você, será que nós podemos contar com você para estar orando por essa programação e que dê tudo certo também na internet, nas gravações? É muito importante realmente. Vamos estar orando agora já. Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças por esse domingo que nós passamos quase que inteiramente na tua casa. Agradecemos ao Senhor, porque podemos ver esse panorama do teu plano para com Israel. Tuas promessas não caducaram, tuas promessas estão vivas e o Senhor vai realizar o teu plano. Te damos graças, ó Deus, porque teu povo conhece a tua palavra, porque o teu povo está vendo, ó Pai, esse plano, e isso nos enche de esperança. Somos privilegiados, super privilegiados, porque o Senhor revelou a nós, na tua palavra, esse plano. E te agradecemos por essas explanações aqui do Dr. Thomas Ice, e nós suplicamos pelo nosso encontro dos amigos de Israel amanhã. Ó Pai, abençoa-nos, abençoa o teu servo ao trazer novamente a tua palavra, abençoa nós que vamos receber, que vamos estar discernindo aqueles ensinos, e rogamos também, ó Pai, que essa palavra possa chegar aonde o Senhor quiser levar, e rogamos que nós sejamos instrumentos de levar a muitas pessoas. Chama, ó Pai, convoca o teu povo para a peleja, faz com que nós respondamos, ó Pai, dizendo: quero estar trabalhando, servindo, quero já estar nessa luta também. Por isso rogamos a tua bênção e damos glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter o nosso tempo de oração silenciosa e depois estaremos encerrando o nosso culto, desejando a todos uma semana muito abençoada, servindo ao Senhor, e, se Deus quiser, Bezrat Hashem, todos nós estejamos aqui amanhã novamente para a continuidade dessas aulas bíblicas.